seja bem-vindo ao nosso canal da Eterna Aprendiz. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Diálogos, que traz toda semana um novo entrevistado, sempre às terças-feiras, às 16 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Se você está chegando agora por aqui, aproveite para se inscrever e acompanhar os novos conteúdos que temos postados em nossa Web TV. Em nosso programa Diálogo foi criado para promover um bate-papo produtivo, aprofundado sobre questões da atualidade, com especialistas dos mais diversos assuntos. O tema de hoje, da edição de hoje, é o Pix, uma nova proposta para as relações financeiras de pagamento. Para falar sobre ele, recebemos agora o especialista em gestão financeira, Geraldo Lima. Obrigada, Geraldo, que integra também o nosso elenco de especialistas da Eterna Aprendiz. Bem-vindo, Geraldo. Prazer enorme poder dialogar com você nessa oportunidade. Muito obrigado, Kenny. Eu é que agradeço, né, a honra, o convite. Foi muito bom e vai ser muito legal essa nossa conversa. Com certeza. Antes de iniciarmos, quero fazer uma breve apresentação sua para o público, né, que nos assiste agora. Geraldo Lima é mestre em administração pública, com ênfase em gestão econômica, pós-graduado em finanças empresariais, graduado em ciências econômicas, consultor especialista em análise financeira, de gestão e mercadológica, membro do Conselho de Micro e Pequenas Empresas da Minas. Há 2 anos ele atua na capacitação humana, pessoal e profissional, com foco em temas de empreendedorismo, economia, finanças, gestão e suas ferramentas. Geraldo também é cofundador da G30K Escola de Negócios. Vamos começar então o nosso bate-papo, Geraldo? Bora lá, bora lá. Então vamos. Geraldo, o Pix é um sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, implantado inclusive agora, né, assim, recente, em novembro, e que promete, dentre outras coisas, a transferência dos valores de forma rápida, quando comparado com modalidades já existentes aqui no país, como TED, DOC. Sobre esse novo sistema, explica aí para nós, por favor. Ele é seguro? Ele tem custos? Já existem fraudes com essa nova usabilidade? Conta aí para a gente. Vamos começar, então, com uma primeira pergunta para ficar mais fácil. Para quem nos assiste, né, e ainda não sabe o que é Pix, você poderia contextualizar aí para a gente e dizer o que é esse Pix, né? As pessoas são obrigadas a cadastrar? Então, vamos lá, Kênia. Primeiramente, eu gostaria só de colocar como é que funciona o mercado, como funcionava o mercado até então, antes da implantação do Pix. Tá? A gente tinha uma dependência muito grande com os bancos. Cada banco, dependendo do tipo de pacote que você tinha, né, como eles chamam isso, né, um pacote que você tinha com o banco, ele tinha o conhecimento de suas transações, de como é que você se portava diante do mercado, né, em relação às transferências financeiras e tal. Então, ele tinha um conhecimento. Então, se você ia buscar um empréstimo nesse banco, ele tinha o seu histórico lá, bacana. Só que se você quisesse arrumar outro banco para buscar um empréstimo, ou fazer uma concorrência saudável, você não tinha, porque o outro banco não conhecia o seu histórico e fazia com que você não poderia fazer esse empréstimo. E aí o que acontece? O Banco Central ele cria uma agenda para gerar competitividade nesse mercado, tá? Para gerar uma transparência maior, né? A competitividade no sentido de autonomia financeira, ou seja, você pode definir qual banco que você vai fazer essa transferência, isso é tranquilo, né? Ele está trabalhando também com uma transparência, traduzir em menor custo, né? Ou seja, o Pix ele veio teoricamente de graça para nós e para acabar, enfim, no médio e no longo prazo, com um protocolo antigo, né, que a maioria dos países europeus ainda não usam mais, que é o TED e o DOC. Tá? Então, ele veio fazer essa transparência, veio fazer esse menor custo e traz para o mercado o PIX, né, que, como você bem disse, ele começou a funcionar do dia 16 de novembro e, no meados do ano que vem, ele vai criar um Open Bank, que é uma coisa também que vai gerar uma capilaridade e uma capacidade para a gente de trabalhar. Isso gerou para nós uma autonomia. E o Pix veio para isso.
que ele vem fazer? Ele funciona da seguinte forma: você pode fazer a transação que você quiser para qualquer banco, você não precisa saber qual que é o banco que você vai mandar, simplesmente saber uma chave. E é fundamental você conhecer essa chave, né? E essa chave, ela é única, ela é exclusiva. Por quê? É como se você tem uma conta de e-mail. O e-mail seu é exclusivo. Ninguém tem um e-mail igual ao seu. A conta, a chave, que a gente chama, né, do Pix, ele tem essa exclusividade. Então, tanto que se você cadastrar em 2 lugares, ele vai falar, opa, essa chave já não existe. Por quê? Porque ele está ligando o Brasil inteiro, e aí é único exclusivamente dentro do país, tá? Ele está criando uma rede única que você pode fazer transferência sem importar qual que é o banco, sem importar quem que é a pessoa, sem importar com dados nenhum, aquela quantidade de dados que a gente precisava, né? Nome, CPF, Número de conta. agência, se era poupança, se era conta corrente comum. Então, ele veio para ajudar isso. Então, o sonho de consumo, vamos colocar assim, do Banco Central era uma transferência 24 horas por dia, de valores ilimitados e que tenha uma capacidade de você negociar, poder negociar com o cara. Então, por exemplo, você vai comprar, sei lá, um carro. O cara fala, eu preciso do dinheiro à vista. Eu mando um dinheiro para você agora. Então, o TED, ele demorava até 4 horas, o Pix ia até 10 segundos. Então, você Entendi. comprava um produto e falava, olha, mandei agora, me dá sua chave. Mandou, acabou, está resolvido o problema. Geraldo, mas você dizia para nós que ele é só, então, no Brasil. Então, significa que eu não consigo transferir valores para outros países? Fala para nós sobre isso aí. Usando o Pix, você consegue transferir recursos para outros países? Ainda não, Kelly. Ainda não. A ideia é que faça uma grande rede, né, mundial para que tenha capacidade de ter essas transferências internacionais. Mas, nesse momento, a gente não tem essa capacidade ainda. Existem alguns limitadores, por exemplo, de protocolo de comunicação entre países, segurança que são diferentes. O Brasil, por incrível que pareça, e decorrência do nosso perfil de pessoas, né, ele tem uma segurança bancária muito grande, alguns outros países não têm. Então, esses protocolos eles têm que ter uma homogeneidade entre eles para saber começar, senão não consegue. E, nesse momento, ainda não é possível. Mas, assim, no médio e no longo prazo, isso vai acontecer. Isso não Entendi. No Brasil, há um limite de valor e você pode agendar esse Pix ou não existe limite de valor? Como era pensado, como você disse para a gente aí? Boa pergunta, Kênia. Eu sempre falo que o mar não vive só de ondas, né? Então, o ideal seria uma onda bacaninha para a gente nadar no mar à vontade. Só que a gente sabe que tem tempestades, né? Tem bichos que podem machucar a gente, né? A gente tem várias coisas. Então, a ideia principal do Banco Central era essa. Era uma capacidade de transferência 24 horas por dia, 7 dias por semana e valores independentes. Só que os bancos, por motivos, segundo eles, de segurança, de não haver aquele saidinha de banco e os caras serem obrigados a transferir PIX valores altos, eles pressionaram o Banco Central e o Banco Central criou regras disponibilizando aos bancos a capacidade de limitar esses processos. Então, por exemplo, hoje, se você pegar, por exemplo, um aplicativo, por exemplo, como o Caixa Tem, né, que é um modelo da Caixa, um sistema digital da Caixa, ele só pode ter transferência de PIX de R$ 1.200. Não importa se você tem 10 mil lá, se você tem 20 mil, não importa se você tem capacidade desse dinheiro lá, não importa, é 1.200. Ah, você pode conseguir ampliar esse limite? Pode. O Banco Central
obrigou aos bancos a terem um canal para que tivesse um aumento, ou a pessoa ligasse para ter esse aumento. Mas o banco não é obrigado a ter, a dar Entendi. esse aumento. Então, por exemplo, você quer comprar alguma coisa que custa R$ 6.000, seu limite é 5, no Caixa Tem, por exemplo, você precisa transferir 2.000, só que é 1.200. Você vai ter que ligar para a Caixa vai ter que olhar, vai ter que desenvolver, ver qual que é seu perfil, e para você conseguir ter uma ampliação ou não, né? Que não é obrigatoriedade da Caixa fazer isso. E aí, assim, aquele processo bacana que acontece em outros países do mundo, tá, Ken? Esse Pix, ele não é novidade, não é coisa nova, não é inovação do Brasil. Isso já existe em muitos lugares do mundo. Até o Brasil já existia isso, né? Não de Em que forma, momento? mas já existia esse Pix. Por exemplo, o Mercado Livre ele já trabalhava mais ou menos com o modelo desse Pix. O que ele fez foi, o que o Banco Central fez foi trazer para si uma agenda desenvolvedora e capaz de gerar competitividade. Com isso, reduzir o custo e assumir as responsabilidades da segurança. É isso que o Banco Central faz. Só que essas limitações são colocadas por banco. Então, por exemplo, tem banco que você pode, durante o horário de expediente normal, 5.000. De 6 às 10, 3.000. De 10 até 6 da manhã do dia seguinte, 2.000 só. Então, ele já limitou essa transferência. O que a ideia principal do Pix não era essa. Tá? Mas é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar, que a gente vai ter que arrumar alguns mecanismos de ganhar uma capacidade maior dessa transferência. Tá? Aí você até me falou se tinha fraude já nesse processo. Olha, fraude em si ainda não está, não foi comunicado, não tem isso na esfera da comunicação com a gente. A gente não conhece isso ainda. Mas é claro que a facilidade de você colocar dentro do seu celular um e-mail, um CPF, alguma coisa, e transferir o dinheiro é muito mais fácil. Mas existem outros tipos de segurança também, que pode ser observado dentro desse processo. Mas nenhum, assim como o TED, assim como o DOC, assim como transferências de boca de caixa, isso tudo é passível de ter fraude. A gente vê o tempo todo, né? Mas nesse momento, assim, de forma alardeando, não. Fizeram testes antes do dia 16, no dia 3 dia 6 de outubro, eles limitaram uma quantidade de pessoas, eles receberam a liberação e eles começaram a trabalhar com o Pix. Então, em outubro já começou o teste real, né? E só abriu a público mesmo, efetivamente, a partir do dia 16 de novembro. E que eu acho, assim, para você ter uma ideia, em 2 semanas foram 28, acho que quase 30 milhões de operações em 2 semanas. Isso, assim, o povo gostou, é interessante, né? É É mais ágil, né? É ágil. Não tem taxa, né? Não tem taxas, né? É isso, é ágil, ele é sem custo para a pessoa física, para a pessoa jurídica. Para quem vai receber os recursos, por exemplo, a Receita Federal, ele já permite você pagar impostos pelo Pix. Ele já tem esse mecanismo. Ela vai pagar por isso. Ela paga, como recebedora, ela paga. Mas a gente, como pagador, como transferência entre eu e você, por exemplo, de dinheiro, é tudo grátis. Mas vão ter pessoas, vão ter empresas, instituições que vão ter que pagar algum custo dessa operação. Tá? Entendi. Ai, tá tão bacana o nosso bate-papo, mas como o nosso tempo é curtinho, para fechar o bate-papo desse assunto que é tão importante, né, e tão caro para a gente, porque estamos aí vivendo essa nova modalidade, está muito novo, recente, temos ainda muitos ajustes a serem feitos, né? Mas queria saber de você, como especialista aí, quais os pontos que você julga que são pontos assim importantes e os controversos dessa nova modalidade. E uma outra pergunta com mais um pouquinho de pimenta é
quem que realmente ganha com isso? O cidadão ou os bancos, as instituições financeiras, né, de modo geral? Quem ganha com isso, né? Quais são os ganhos reais aí? Olha, eu vou começar pelo fim, pela última pergunta que você fez. Quem que ganha? Nesse momento, de verdade, assim, a minha opinião é que todos vão ganhar, tá? Lógico que os bancos vão deixar de ganhar, de faturar em relação às operações de TED e de DOC. Isso vai funcionar. Mas se você prestar atenção, você vai ver que tem banco que está dando bônus para a pessoa que cadastra sua chave lá. Por que isso? Então, Pô, mas eles vão perder dinheiro e ainda estão pagando para a gente ter essa chave? Não, tem uma explicação aí nessa história. Existem as fintechs aí que estão crescendo de forma vertiginosa, né? Fintechs são esses bancos digitais, né? Então, por exemplo, o Nubank hoje ele tem cerca de 30 milhões de contas. O Banco Inter tem 16 milhões de contas, né? O Itaú, tudo bem, ele tem 90 milhões de contas, mas ele não quer perder essas contas. Se ele não entrar nessa jogada aí, por exemplo, a Kenia, que tem conta no Banco Itaú, e ela fala, pô, eu não vou pagar DOC, eu não vou pagar TED, eu vou abrir uma conta no Banco Inter, que já faz tudo de graça e vai me proporcionar mais uma coisa com barato. Aí o Banco Itaú fala assim, não, peraí, eu não quero perder a Kenia. A Kenia é fundamental, então eu vou dar para ela R$ 5, ela faz uma chave aqui, e como a chave é exclusiva e única, e você não pode transferir para banco, a não ser que tenha uma autorização entre o Banco Central, o banco que vai recebedor e o banco que vai entregar essa chave, você não consegue fazer. Então, o que os bancos estão fazendo? Estão, entre aspas, obrigando a gente, ou colocando à disposição para a gente cadastrar. Agora, imagina, você cadastra o seu CPF no banco, sei lá, no Banco Santander. Para você tirar do Banco Santander e levar para outro banco é muito difícil. Você tem prazo. Entendi. É quase que uma fidelidade, né? Eles estão pagando por uma fidelidade, usando como um recurso de fidelidade, né? É isso. Eles estão querendo que você não saia daquele banco. É isso que eles estão fazendo. Então, os bancos vão ganhar, sim, porque aquele dinheiro, por exemplo, eu acredito que cartão de crédito vai diminuir o nosso fluxo. O cartão de débito vai diminuir o nosso fluxo, porque, não sei se você sabe, um cartão de crédito ou um cartão de débito, a bandeira ganha, a maquininha ganha. Todo mundo ganha um pouco, né? Todo mundo tira uma beirada. Tá? Então, aí vem a pergunta. Pô, então, quem vai receber isso? Não. O que os bancos estão fazendo? Eles vão ganhar para ser recebedores desse dinheiro. Então, aquela beiradinha que ia para o cartão de crédito vai para os bancos. Então, os bancos vão ganhar com essa operação. O cliente ganha, por quê? Porque é um custo barato. Por exemplo, eu tenho um conhecido que ele tem uma conta essencial no Banco Itaú. A conta essencial é aquela conta que não paga nada, não tem quase nada. Tá? Então, ele não pode mandar TED, não pode mandar DOC, e o que se ele mandar é R$12, é R$11, 11 alguma coisa. Bom, esse cara, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o Pix, que vai sair mais barato para ele. Então, a tendência é que aquelas quantidades de pessoas que têm pacotes mais altos porque utilizam de TED vão diminuir. Então, o banco está ganhando, o cliente está ganhando. As operadoras, sim, as operadoras vão ganhar também, porque vão precisar, em algum momento, de fazer um sistema robusto de segurança. E as operadoras de cartão de crédito, elas têm essa garantia. Então, assim, no ideal dos mundos, vamos colocar aqui, acho que todos vamos ganhar. Eu acredito, vamos torcer. É o ideal dos mundos. Mas sabe que essas limitações que os bancos estão fazendo estão tornando a gente ainda dependente deles. Então, nós ainda estamos dependentes dos bancos. E é uma coisa que o Banco Central não queria.
é uma coisa que o Banco Central estava pensando em flexibilizar esse processo. Então, o que acontece, Kenny? Dentro desse processo, tirando o ideal e passando para a realidade, hoje, quem faz movimentações de valores baixos, com certeza está ganhando. Os bancos ainda estão em processo de captar cliente. Ele fala assim, olha, eu tenho 98 milhões de clientes, mas eu não quero perder esse cliente, porque eu já perdi muito cliente para os bancos, para as fintechs. Digitais, né? Os bancos digitais. Eu não quero perder mais. E eu vou ser muito sincero com você, que no médio e longo prazo, assim, antigamente, médio e longo prazo era 10 anos. Hoje eu acredito que é uns 3, 4 anos. Esses grandes bancos, pelo menos 2 vão embora. Eu acredito que os bancos digitais vão ficar cada vez mais robustos, crescimentos, assim, a gente está vendo crescimentos enormes de bancos digitais, tá? E aí o fintech, o Pix vem para corroborar com isso, né? E os bancos, esse banco de rua que a gente chama, né? Esse banco de rua que a gente tem, né? Que são os bancos de agência, né? Eles estão fadados a diminuir, a se restringirem ao máximo. Olha só que interessante, veio junto com essa proposta, o Banco Itaú, por exemplo, o Banco do Brasil, ele tem o seu banco digital já, que é custo Quase zero. todos, né? Quase todos estão partindo para um braço digital, porque não tem como fugir, né? Para pelo menos garantir aquele cliente que estava migrando para essas novas vertentes, né? Sim, claro. E aí o Pix, ele veio para segurar a onda desses bancos, desse momento, esse aspecto de agência, porque eu acredito mesmo, Kenny, que a redução desses bancos tradicionais é um fato que vai acontecer de verdade e que vai ter uma explosão desses bancos digitais, vai ter um crescimento muito grande, apesar de o próprio mercado ainda criar resistência contra eles. Tá? Então, por exemplo, eu sei que o Banco Inter o INSS proíbe o Banco Inter de receber aposentadoria. É um preconceito contra um banco digital. É uma limitação, né? Então isso vai acabar, né? O Pix veio para isso, a agenda do Banco Central está muito legal, eu acho que ele está indo pelo caminho certo, né? Já que tem que trabalhar de uma forma a ampliar a competitividade, e o cliente, né, junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, ele vai ter que ser dono dos seus dados. Então, ele fala assim, ok, né, você é dona do Banco X, eu não quero que você tenha informações minhas, eu quero que você pegue a sua informação e passe para o Banco Y. É isso que, no final das contas, o Banco Central quer fazer isso. Quer que você seja dono das suas informações. Então, passe para vários bancos. E o Pix ele veio para fazer isso, mostrar para todo mundo que é possível trabalhar de uma forma não monopolizada, como a gente vê nesses grandes bancos, né? E as informações que já existem. Então, assim, eu acho que está muito legal. Eu acho que o Pix, apesar dos pesares que não ser o ideal ainda, mas a gente está caminhando para isso. Começou bem, né? Eu acho. Geraldo, querido, foi um prazer conversar com você sobre esse assunto tão importante para as nossas vidas, né? Muito obrigada pela entrevista aqui no Diálogos. Na próxima terça-feira, voltaremos com uma nova edição do nosso programa, trazendo grandes especialistas comentando os principais assuntos do momento. Conheça mais a Eterna Aprendiz, acessando o www.eternaprendiz.com.br. Também siga a gente nas redes, né, no Facebook, Eterna Aprendiz, Instagram, @eternaprendiz.palestras, LinkedIn, Eterna Aprendiz. E se você ainda não é inscrita aqui no canal, por favor, né, se inscreva, envie esse vídeo aqui para outras pessoas, para que elas possam também estar bem informadas, assine o sininho para que você fique atento aí nas novas transmissões. E na oportunidade, convido você também, né, que nos assiste aí, a acompanhar as nossas agendas, a nossa agenda de cursos da Eterna Aprendiz. Agora em janeiro, no próximo ano, 2020, teremos um curso Desenvolvendo a Expressividade, com o ator e diretor Luciano Lupi.
acesse a nossa página no Simpla e receba aí todas as informações e detalhes sobre esse workshop. Então, até a próxima. Muito obrigada. Um abraço a todos.